O sol se punha atrás da linha de horizonte como uma ferida aberta, pintando o céu de tons de carne queimada e sangue seco. A estrada sinuosa, de terra batida e pedras soltas, estendia-se pelo interior do Nordeste brasileiro como uma cicatriz abandonada. Não havia sinal de vida por quilômetros. Só o vento que não parava, soprando do norte com um sussurro constante, como se algo, ali no vazio, estivesse sussurrando em línguas que ninguém mais conseguia ouvir. Era ali onde a estrada se perdia no mato cerrado e o sol desaparecia como se tivesse sido engolido, que o carro deu o último suspiro. O motor falhou com um estrondo seco, como uma garganta sendo cortada. A luz do painel piscou uma vez, duas vezes e apagou. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia material. O ar parou. O homem dentro do carro, Luiz, 38 anos, jornalista de um pequeno jornal regional, sentiu o coração bater de forma descompassada. Ele não era crente, não acreditava em coisas que não podiam ser provadas. Mas naquele momento, sentado no banco de motorista, com as mãos ainda no volante e o espelho retrovisor refletindo apenas o vazio, teve certeza de que não estava sozinho. Algo estava lá. Não era visível, não havia som nenhum movimento. Apenas uma presença densa, antiga, como se o próprio tempo tivesse sido dobrado ao redor daquele ponto. Ele abriu a porta com um ranger de metal enferrujado, mas não saiu. Sentiu o ar pesar como se fosse água. O vento parou, apenas o silêncio. E então o primeiro sinal. Na areia ao lado da estrada, uma linha fina se formou. Não era rastro de pneu, não era giz. Era como se algo tivesse arranhado a terra com uma unha longa, fria e invisível. A linha se esticou retilínea, mas depois se curvou lentamente, como uma serpente se enrolando no chão. Luiz olhou para o outro lado da estrada, onde a mata era tão densa que parecia viva. A folhagem tremia, mas não havia vento. Ele tentou ligar o celular, nenhum sinal. A tela piscou escura, ele tentou de novo, nada. O aparelho estava morto, como se o próprio mundo tivesse desligado o sinal. Voltou ao carro, fechou a porta, fechou os olhos, respirou fundo. É só o estresse, disse em voz baixa. Estou cansado, a estrada é ruim, isso é tudo. Mas o que aconteceu a seguir não foi só imaginação. No espelho retrovisor, algo se movimentou, não foi um reflexo. Foi uma sombra que não deveria estar ali. Uma silhueta alta, esguios, com proporções que não pertenciam ao mundo. Tinha 4 membros, mas não eram braços nem pernas como os humanos. Eram longos, finos, como tentáculos de metal. A cabeça era oval, sem rosto. Só um ponto escuro no centro, como um olho fechado. Luiz gritou, mas a voz não saiu. O som foi engolido. Ele olhou de novo e o espelho estava vazio. Apenas sua própria imagem pálida, os olhos arregalados. Mas ele sentiu o cheiro. Um cheiro de metal velho, de pele que não era pele, de algo que se decompunha lentamente, como se tivesse vindo de um lugar onde o tempo não passa. O cheiro vinha do chão, da estrada, do ar. Ele saiu do carro, caminhou para trás do veículo, tentando se afastar da sensação de observação, e então viu. O chão estava coberto de pequenas manchas negras, como se tivessem sido arrastadas com algo pesado, mas não havia marcas de pneu, nada. Ele se agachou, aproximou o dedo. As manchas eram frias, muito frias, e quando ele tocou, sentiu algo pulsar como um coração. Ele recuou, escorregando no barro. Deitou-se no chão, olhando para o céu. O céu estava errado. As estrelas estavam em posições impossíveis. Não eram as mesmas que ele conhecera na infância no campo, quando olhava para o céu com o avô. As constelações estavam deslocadas, deformadas. Algumas tinham mais estrelas, outras menos. Uma delas, uma que ele chamava de a cobra, estava agora em forma de espiral. E a cor era diferente. Não era branca, era vermelha. Luiz começou a tremer. Não era de frio, era de medo. Um medo que não vinha do que via, mas do que sentia, que ele não era o primeiro a vir ali, que outras pessoas tinham passado por aquele lugar, que tinham tentado fugir, que tinham falhado. Naquela noite, ele começou a ouvir vozes. Não eram vozes humanas, eram sons que não deveriam existir, como se alguém estivesse falando através do eco de um túnel longo demais para existir.
foi quando ele percebeu que as vozes não vinham do mundo, mas do próprio ar. Elas diziam: "Você é o próximo." Ele tentou correr, mas as pernas não respondiam. O corpo não obedeceu, como se algo dentro dele, algo que ele não sabia que estava lá, tivesse tomado conta. E então o tempo parou. Não foi um instante, foi uma suspensão. O vento parou, as árvores congelaram. Luís sentiu o corpo pesar como chumbo. O mundo ficou em câmera lenta. Ele viu uma sombra se mover, e não no chão, não no ar, no espaço. Ela estava no vazio entre as coisas. Ela tinha forma, ou ao menos parecia ter, um corpo com múltiplas camadas, como um círculo de pele sobreposto. Cada camada parecia viver separadamente. A mais externa era escura, quase invisível. A segunda era de um brilho cinza-azulado, como o metal de uma nave antiga. A terceira parecia feita de vidro, com detalhes que não deveriam existir, como linhas que se dobravam sobre si mesmas, como se fossem matemáticas em dimensões que o cérebro humano não podia compreender. Ela se moveu não com passos, com deslocamento, como se o próprio ar a empurrasse para frente, como se a gravidade fosse apenas uma convenção. Luís tentou gritar, não saiu som, só um som agudo como um grito quebrado no espaço. A coisa, porque não era um ser nem um corpo, nem um nome, levantou um dos membros. O braço era longo, delgado, como um fio de cobre com vida. Ele se esticou não para tocar Luís, mas para apontar para o céu. E então o céu se rasgou. Não foi um raio, não foi fogo. Foi um rasgo, como se o véu do universo tivesse sido puxado. E atrás do rasgo, Luís viu algo que o fez parar de respirar. Era uma cidade, mas não do tipo que o ser humano conhecia. Era feita de formas que não podiam ser vistas em 3 dimensões, como se existissem múltiplos planos ao mesmo tempo. Torres de cristal negro quebradas, mas ainda vivas, pulando com luzes que não eram luz. Ruas que se dobravam sobre si mesmas, como se o tempo fosse material. E no centro, um monólito. Um ponto negro no centro da cidade que não emitia luz, mas que parecia sugá-la. E então uma voz. Não era uma voz, era uma presença. Uma mente que não estava em um corpo, mas em todo o espaço ao redor. Uma consciência que não tinha nome, mas que sabia tudo. Sabia o que Luís pensava. Sabia que ele tinha medo. Sabia que ele era um jornalista. Sabia que ele havia escrito sobre desaparecimentos no interior do Nordeste. Sabia que ele estava procurando uma história. E a voz disse: "Você não é o primeiro, você não é o último, você é o que está aqui agora." Luís tentou responder, não conseguiu. A boca não funcionava, os olhos estavam grudados na cena. Ele viu a cidade se mover, não como um objeto, como uma mente. E então o monólito se moveu, não com força, com paciência, como se a coisa que estava dentro dele tivesse decidido despertar. A cidade começou a se dobrar, não no espaço, no tempo. As ruas se desfizeram, mas não desapareceram. Elas foram enroladas como papel. As pessoas, se eram pessoas, não morriam. Elas se desfaziam, mas continuavam vivas em formas que não podiam ser vistas, como se o que era humano não fosse mais o que importava. Luís sentiu algo se enfiar em sua cabeça. Não era físico, era mental. Uma pontada de luz negra que atravessou o crânio, como se um fio de fogo gelado tivesse sido enfiado na medula. E ele entendeu tudo o que aquilo era, o que estava fazendo ali, porque havia vindo, porque ele tinha sido escolhido. Era um portal, um ponto de conexão, o lugar onde o universo se rasgava em 1000 pedaços e onde algo antigo, mais antigo que a Terra, mais antigo que o Sol, vivia. Eles não eram alienígenas, eles eram a origem. Eles não tinham vindo da galáxia, eles eram o que havia antes da galáxia, o que existia quando ainda não havia espaço, o que pensava antes do tempo. Eles não queriam conquistar, não queriam destruir, eles queriam ser lembrados. Porque no fundo, o que eles mais temiam era o esquecimento. E Luís, com seu corpo frágil, sua mente limitada, seu coração humano, era o último que poderia lembrá-los. A voz falou de novo, não com palavras,
mas com pensamentos que se encaixavam em sua mente como peças de um quebra-cabeça que ele não tinha construído. Você não morrerá, você será usado. E então o corpo dele se abriu, não com sangue, com luz. Uma luz que não era branca, mas que parecia espremer todas as cores do universo. Seus olhos se tornaram negros. Seus dentes se dobraram como se tivessem sido forjados em metal. Sua pele ficou lisa como cerâmica. Ele se levantou, sem dor, sem resistência. E começou a andar. Para o lugar onde a estrada terminava, para o mato, para a cidade que não existia, mas que estava ali. Ele caminhou, e a cada passo o chão se curvava, as árvores se dobravam, o vento voltou, mas agora era um sussurro de muitas vozes, como se o mundo todo estivesse falando ao mesmo tempo. Luiz não sentia medo, ele sentia paz, pois ele sabia. Agora ele era parte da memória. Agora ele era o que estava esperando. E quando o sol nasceu no dia seguinte, um sol que não era o mesmo sol, o corpo de Luiz estava sentado no alto de uma colina, olhando para o horizonte. Os olhos eram negros, o rosto era uma máscara de cerâmica, as mãos estavam entrelaçadas como em oração. E na escuridão sob a pele algo pulsava, como um coração que não batia, como uma mente que não pensava, como um sinal. E então um carro se aproximou. Um jovem com um celular tentando achar sinal. Ele parou, olhou para o homem no alto da colina e sorriu, porque ele também ouviu os sussurros, os chamados, o nome que ninguém mais lembrava, o nome deles, e ele não sabia que estava sendo escolhido. O sol se pôs de novo e a cidade na escuridão se moveu. O tempo voltou e o ciclo recomeçou.